Olá pessoal do nono ano, vamos para mais uma correção da nossa aula de Geografia, que foi encaminhada no dia 18/8 e tem como título A Construção da União Europeia. A União Europeia que surgiu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países, alguns países sentiram necessidade de buscar apoio político e econômico dos seus países vizinhos. E aí, nós temos como embrião 3 países que se uniram, formando o Benelux. Benelux, que é uma sigla que significa a junção dos países Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. E aí, eles formaram essa união e compartilharam o que eles tinham de melhor no mercado, na economia. E aí, outros países foram sentindo também a necessidade de se aliar ao Benelux, porque eles perceberam os benefícios e as vantagens de ter países aliados. Aí, então, uniram-se ao Benelux Itália, Alemanha e França. E assim, eles formaram a CECA. O que é CECA? É a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E então, com o passar do tempo, outros países circunvizinhos foram percebendo as vantagens dessa união e foram também se aliando a esses países. Em 1957, outros países foram se aliando também e formaram o CEE, que significa Comunidade Econômica Europeia. E aí, com o passar do tempo, esse grupo de países que formavam essa comunidade foi tendendo a crescer cada vez mais. E em 1957, quando outros países se aliaram, em 1992, quando outros países se aliaram a esse grupo de países, eles assinaram o Tratado de Maastricht, que significa o quê? Esse tratado significa a livre circulação de mercadorias e de pessoas entre esses países que tinham essa união. Então, eles decidiram como moeda única o euro, e também dentro dessa União Europeia que foi formada, aí, quando o Tratado de Maastricht foi assinado, foi, como se diz, acordado por todos os países, surgiu a União Europeia, que era a junção de todos esses países. E aí eles definiram como moeda única o euro. Só que dentro desses países, como a Inglaterra, por exemplo, eles não quiseram aderir a essa moeda, eles quiseram fabricar a própria moeda. É tanto que dentro desse grupo de países que tem essa União Europeia, tem um outro grupo que fabrica a sua própria moeda. E aí, hoje, atualmente, na União Europeia, nós temos 27 países como membros dessa união. Tem também outros países, como a Turquia e entre outros, que estão tentando fazer parte desse grupo. Porém, não é necessário somente querer fazer parte, ele tem que obedecer a uma série de critérios para poder fazer parte da União Europeia. Como exemplo, nós temos... o país tem que ter um regime democrático, tem que apresentar uma boa estabilidade econômica, tem que apresentar respeito aos direitos humanos, entre outras coisas. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa aula e vamos para a correção. Primeira questão. Em relação ao Plano Marshall, responda o que se pede. O que foi esse plano? Como resposta, vocês poderiam colocar que o Plano Marshall foi um plano de recuperação econômica da Europa, devastada pela Segunda Guerra Mundial, idealizado pelos Estados Unidos em 1947 e colocado em prática em 1948, como eu já expliquei anteriormente. De que maneira suas ações eram realizadas? O auxílio à Europa era realizado por meio da redução de preços na importação de produtos dos Estados Unidos, crédito para importação de equipamentos e empréstimos com juros reduzidos e com vencimento a prazo. Quais eram os interesses estadunidenses em sua implementação?
Os Estados Unidos auxiliaram a recuperação econômica europeia, além de assegurar a manutenção do capitalismo na Europa Ocidental, fazendo frente ao avanço do socialismo. Questão de número 2. Explique a importância do Benelux para a formação da União Europeia. O Benelux, a união aduaneira entre a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo, ocorrida em 1948, foi a primeira experiência de integração econômica entre os países. Esse bloco foi o embrião da União Europeia. Como eu expliquei anteriormente, eles foram como se fosse o experimento. Eles se uniram e juntaram o que eles tinham de melhor em termos de economia, de mercadorias, e foram fazendo essas trocas. Como esse processo deu muito certo, outros países também foram querendo se aliar. Por isso que dizem aí que ele foi o embrião, porque esses três foram os 3 primeiros países a formar essa união. Questão de número 3. Em relação à SECA, responda. É possível apontar a SECA como evolução de que bloco econômico? Explique. Como eu falei para vocês, a SECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, ela foi um desdobramento e uma ampliação do Benelux, porque em 1952 uniram-se aos seus membros a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. E a partir de então eles começaram, os países que tinham grande quantidade de carvão começaram a fazer essas trocas entre esses países e do mesmo jeito que os outros países que detinham a maior parte do aço. Letra B. Em que produtos estava baseada essa união aduaneira? E aí nós temos o aço, o carvão mineral, o minério de ferro e o ferro velho. Qual foi o legado fundamental desse bloco? Como resposta, vocês poderiam colocar que seria a superação das divergências entre França e Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e carvão mineral em suas regiões fronteiriças, o Vale do Ruhr e a Alsácia. Essa harmonização dos interesses abriu portas para a possibilidade de uma Europa unida. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa correção de hoje. Até a próxima. Muito obrigada.